Fala família, bem-vindo a mais uma aula, meu nome é Gabriel Botcher e hoje eu vou trazer na verdade uma dica simples, mas que pode melhorar muito seu fluxo de trabalho. Nós vamos trazer aqui quais configurações que você deve ter no seu Photoshop para a gente poder fazer as criações de imagens para as landing pages, etc. Vou trazer aqui algumas poucas configurações que podem otimizar o seu Photoshop e deixar ele ainda melhor para trabalhar, certo? Vamos lá! A gente está aqui na frente do meu Photoshop e você vai vir aqui, ó, se você já tiver instalado, obviamente, tudo mais, se já tiver sua licença do Photoshop, você vai vir em editar. Você vai descer aqui em preferências e vai colocar geral, certo? A ideia aqui não é destrinchar cada uma das configurações do Photoshop, porque são muitas e boa parte delas é indiferente às mudanças. Mas a ideia é trazer aqui, ó, coisas que eu acredito que realmente faz diferença na hora de trabalhar. Principalmente quando a gente vai fazer alguma coisa em relação à manipulação, ou alguma coisa assim que vai ter muitas camadas ou muitas alterações, vai fazer muita diferença isso. Primeira coisa, você vai vir em discos de trabalho, certo? Basicamente, aqui você vai definir onde o seu Photoshop vai trabalhar e armazenar arquivos. Por que você deve definir isso? Porque o Photoshop, ele na hora que você está fazendo a construção de uma arte, de alguma coisa, uma prancheta, ele vai deixar um arquivo temporário no disco de trabalho que você colocar, ali colocando todo esse material, deixando ele ali ajustado enquanto você trabalha. E às vezes esse material, ele antes de ser otimizado, exportado, salvo ou fechado da própria computador, ele ganha um tamanho muito grande. Então, às vezes ele ganha 3, 4, 5. Já aconteceu aqui em alguns layouts que eram grandes aqui, que a gente tinha bastante detalhes, bem carregados, onde chegou a de 15 GB, se eu não me engano, 18 GB. E se você não colocar o seu disco de unidade num espaço que tem uma certa folga, na hora que você estiver trabalhando, ele vai aparecer assim, ó, disco de trabalho cheio, disco de trabalho cheio. E isso vai fazer com que você não consiga fazer mais nada no Photoshop enquanto você está trabalhando. Até que se esvazie um espaço e tudo mais, nem salvar provavelmente você vai conseguir. Então essa é a primeira configuração que eu recomendo que vocês mexam no Photoshop de vocês. É verificar se os discos de trabalho de vocês está com espaço suficiente para ter uma folga. Eu recomendo geralmente pelo menos uns 15 GB aqui de espaço livre, certo? Como é que eu vejo isso, Gabriel? Você vai vir aqui, ó, no seu PC, o meu tá como C, mas você pode colocar aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Eu abri aqui, ó. O meu tem só unidade C, talvez o seu seja particionado de outras unidades e tudo mais. O meu tem só a C dessa vez, formatei o PC recentemente. Mas talvez tenha E, D, E, F, G, sei lá. Depende de como tá particionado. E aí você vai distribuir nessas partições, você vai ter que apagar ou remover algumas coisas para poder conseguir espaço lá se isso estiver muito cheio. Recomendo também você ter uma conta no Drive, para você colocar artes, arquivos que não são recorrentes, que você não usa frequentemente. Você sobe no Drive, deixa lá que eles não vão ocupar espaço na sua máquina e quando você precisar de mexer alguma coisa, você ou faz download ou edita por lá mesmo. Beleza? Segunda recomendação que eu tenho para vocês aqui é em desempenho. Eu sempre recomendo que deixe aqui no 70%. Por quê? Porque menos que isso, talvez você não possa fazer, você tenha algum problema com designs mais elaborados, que nem eu falei para vocês, quando tem muitas camadas pesadas, objetos inteligentes, talvez se você colocar menos que isso, o seu Photoshop vai começar a dar umas crachadas, umas travadas muito cedo. Com poucos recursos já vai começar. Com muito mais que isso também, se você colocar mais de 70%, ele provavelmente vai tomar tudo que seu computador tem. Você já está dando 70%. Os outros 30% é para as coisas do sistema. Então você vai abrir o Google Chrome, você vai abrir outro site, você vai abrir um outro aplicativo enquanto está mexendo. Tem gente que usa o Spotify enquanto edita, etc. Para você ter liberdade de conseguir usar o seu computador com outros programas além do Photoshop enquanto o Photoshop está aberto. Então a gente deixa o 70%, que é uma margem tranquila para trabalhar. Lógico que isso vai depender do seu computador, né? Se ele tiver 4 de RAM, muito dificilmente 70% vai ser o suficiente. Mas aqui, por exemplo, o meu tem 8 de RAM e eu consigo trabalhar razoavelmente bem.
O ideal mesmo é um 16 de RAM para poder trabalhar bem tranquilo, mas uns 8 de RAM já atende muito bem aqui no 70%, que ele vai pegar em tese 5 de RAM no máximo do seu computador. Por exemplo, enquanto eu estou fazendo isso daqui, eu estou com o OBS aberto, gravando uma aula para vocês, enquanto o meu Photoshop está aberto na tela para vocês. Então eu estou com outro programa rodando enquanto esse daqui roda. Se você deixar 100%, 80%, 90%, talvez o Photoshop consuma um espaço onde vai fazer com que os outros programas não fluem bem enquanto você está editando. Beleza? Outra coisa que eu também mexo quando eu faço a instalação do Photoshop é os dados de histórico, certo? Quando você faz uma edição, e se você já trabalha com Photoshop, você vai saber, você faz uma edição, ele vai guardando ali uns históricos de edição. Ah, fiz um risco na tela, tem um histórico. Coloquei uma imagem a mais, tem um histórico. Para que você possa retornar lá no histórico, tipo, vi que ficou ruim, vou retornar a tal ponto onde a arte estava boa. Há 5, 6 alterações atrás. Então você consegue clicar lá no histórico e voltar. Se você tiver bastante recurso na sua máquina, se você tiver uma máquina potente, eu colocaria um 100 aqui, certo? Se você faz manipulações e tudo mais, eu colocaria um 100. Deixa um 100 aí, que aí você tem até 100 para trás para poder voltar assim. Se der muito errado a arte, você pode voltar tranquilamente. Se não tem muito recurso, 50 já é o suficiente também. Se você estiver no freestyle e gostar de um risco na vida, baixa para 20, porque quanto menos desse histórico tiver, menos recurso ele vai usar enquanto você estiver na edição. Parte desse arquivo que eu falei para vocês que cresce temporário lá, fica gigante, parte daquele peso é o histórico. Quando você salva e fecha um arquivo, geralmente ele zera isso. Mas parte daquele peso que está lá é a quantidade de alterações que você tem lá, que são outras versões da sua arte, que ficaram salvas enquanto você fazia. Para a maioria das pessoas, talvez essas alterações não sejam necessárias, você nunca vai mexer ou nem sabia que tivesse. Para alguns, faz total diferença. Por exemplo, às vezes quando eu estou fazendo manipulação, eu percebi que depois de uns 3, 4 alterações que eu fiz lá, não ficou bom, volto. E aí eu consigo mexer tranquilamente. Com essas configurações que eu falei para vocês, basicamente aqui, ó, essas duas ajustadas, se você tiver um PC razoavelmente potente, você não vai ter problema nenhum com o Photoshop. A não ser que sejam as versões atuais do Photoshop, que às vezes dá uns bugs que não tem relação com o PC e sim com o Photoshop em si. Mas isso daqui provavelmente já vai te dar parâmetro para você poder trabalhar com certa tranquilidade, beleza? Espero ter ajudado e tamo junto. Falou, falou, falou.